em 18 locais dos 3 estados do Sul, realizando palestras temáticas a partir dos estudos de Cristine Tedesco sobre as mulheres artistas dos séculos XVI e XVII, especialmente da artista italiana do período barroco, Artemisia Gentileschi. Cristine Tedesco é doutora em História pelo Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, um período de bolsa Erasmus Plus de 12 meses na Università Ca' Foscari, de Veneza. Atua como historiadora, professora de História da Arte, curadora e produtora cultural. Desenvolve cursos de formação, oficinas, pesquisas e projetos nas áreas de História, Arte, Cultura, Patrimônio e Memória. Sua tese de doutorado resultou na publicação, em 2020, do livro Artemisia Gentileschi, Trajetória Biográfica e Representações do Feminino, 1593-1654, que está com a sua edição impressa, que é esse que eu tenho aqui, talvez algumas já conheçam também. A edição impressa ela está esgotada, mas que temos uma notícia muito boa que a partir da semana que vem, né, Cris? Já vai estar disponível o e-book para que os interessados e interessadas possam, então, adquirir a versão e-book na Amazon e também já direto com a Cris. Então, a palestra de hoje, Violência contra as Mulheres no Passado e na Atualidade, temática sugerida pelo IEP, dialoga diretamente com o trabalho desenvolvido pela professora Cristine Tedesco, que por uma década se dedicou a pesquisar não somente a arte produzida por mulheres no período barroco, mas também as relações familiares, sociais e culturais dessas artistas. Para ilustrar isso, destaco a seguinte frase do livro da Cristine. Para uma dama, a beleza e virtuosidade eram uma necessidade, sendo a castidade a virtude mais valorizada. Sem ela, a transmissão de títulos, privilégios sociais e propriedades a seus legítimos herdeiros estaria ameaçada. Artemisia foi a única artista que, quando citada nas obras de caráter biográfica, nunca foi citada sob a ótica da virtuosidade. Nesses textos, Artemisia foi citada como valente pintora. Vamos falar um pouco mais sobre isso. Eu passo agora a palavra, então, para a professora doutora Cristine Tedesco. Obrigada, Eunice, pela apresentação e também muito obrigada pelo espaço. Eu aproveito para cumprimentar todas aqui presentes e as que nos assistem online. Pelo que eu vi do início, eram só mulheres também lá em Porto Alegre assistindo. Não sei se algum homem também se aproximou dessa temática, mas isso é algo já bastante recorrente nas atividades que dizem respeito às mulheres. Em geral, você tem mulheres assistindo. Pouquíssimas ocasiões que a gente tem presença masculina. Então, eu tenho um material para ser exibido, não sei se a gente pode colocar ele disponível para... Acho que é isso, colocar. Tá. Então, aqui na apresentação, eu coloquei o nosso card principal desse projeto, que é a Artemisia Gentileschi, Cultura em Circulação, que, como a Eunice comentou, faz parte, então, dessa nossa ideia de circular o conteúdo do meu livro. Né? Eu dediquei 10 anos da minha vida para pesquisar esse tema, então é realmente algo que eu gostaria, enfim, que ele atingisse públicos mais significativos. Então, esse é o card da nossa palestra de hoje. Tem uma obra da Artemisia aqui na entrada que eu vou comentar depois. E aí a gente pode passar ali para o terceiro slide, esse é o primeiro, para que a gente, para vocês conhecerem, né, que algumas pessoas aqui já conseguiram comprar a primeira edição do meu livro, que teve 1000 exemplares impressos e no momento está esgotado, mas ainda tem alguns exemplares assim que eu estou localizando para poder disponibilizar para as pessoas mais próximas ou para as pessoas que ainda me procuram. Então, se alguém tiver interesse, tem os contatos ali. E no próximo slide, então, tem já a capa da edição digital do livro, que ficou pronta hoje de manhã, então, já em comemoração a esse dia 8 de março.
para vocês saberem, então, que ele vai estar disponível e que isso também faz parte de um movimento que eu venho participando nos últimos anos, que é de disponibilizar os conteúdos de forma acessível. Então, o livro digital ele se torna mais acessível porque as pessoas com deficiência visual podem ouvir o livro através dos aplicativos de audiobook. Então, com isso também ele atinge outros públicos. E aí eu já pedi para passar o próximo, que tem uma imagem, e essa pergunta, quem foi Artemisia, né? Não sei se das pessoas que estão aqui, quem nos assiste também, se já tinha ouvido falar, mas vou comentar, assim, um pouquinho sobre quem foi essa artista e também vocês vão me avisar quando tiver tempo, né? Só para não estender demais e não prejudicar as atividades seguintes. Então, com exceção das viúvas mais poderosas e mais ricas do período renascentista e barroco, era muito difícil de uma mulher viajar sozinha. E Artemisia foi uma das únicas mulheres do período que conseguiu essa façanha, porque ela conquistou uma certa independência financeira por conta da pintura. Então, isso que permitiu que ela viajasse muito em diversas regiões da Península Italiana e também de outras nações da época. E ela, nas biografias, ou a gente pode dizer textos de caráter biográfico, ela foi lembrada também, porque uma coisa que às vezes as pessoas podem achar que hoje a gente está resgatando, assim, entre aspas, essas mulheres do passado, enfim. Mas essas mulheres artistas, não só Artemisia, mas outras que eu também discuto no meu livro, elas tiveram fama em vida. Só que a história depois não registrou, não deu continuidade às discussões sobre as obras delas. E aos poucos elas foram sendo relegadas aos depósitos dos museus, aos depósitos dos arquivos, né? Então, por isso, muito também o fato de a gente não conhecer essas artistas não quer dizer que elas não conquistaram fama e reconhecimento em vida. O que também não significa que para elas foi tranquilo ser mulher, pintora, escultora, arquiteta, musicista, escritoras também, né, nesses períodos. Então, quando eu comecei a pesquisar sobre Artemisia, isso lá em 2010, me incomodava muito quando eu lia Artemisia, discípula de Caravaggio, seguidora do pai, pintora que se vingou do seu estuprador por meio da pintura, esses comentários. Eu sempre me perguntava, mas quem foi Artemisia? Ela foi reconhecida em vida? Qual a importância da obra dela? Ela atingiu públicos, ela conseguiu contatos com mecenas, enfim, quem foi essa mulher? E foi essa pergunta que me mobilizou, enfim, para começar todo o meu projeto de mestrado e doutorado depois, né? Então, essa pergunta e essa, muitas vezes, redução dela como dentro daquela visão de estereótipo feminino, de que as mulheres são vingativas, as mulheres conspiram, né? Então, mais uma vez, quando aparecia o nome dela, toda a obra dela, enfim, ela teve uma vida razoavelmente longa para a época, era reduzida a essas frases, e a agência, mais uma vez, ia para o masculino. Então, ela produziu tudo isso porque ela quis se vingar do seu estuprador. Então, essas questões me mobilizaram e eu, então, tentei trazer uma visão sobre a Artemisia pintora. Quem foi essa pintora, né? E quais os públicos que ela atingiu. Então, uma imagem que já a gente pode passar para a próxima aqui, né? Que eu gostaria de destacar com vocês é essa aqui, Susana e os Velhos, é uma das mais conhecidas da Artemisia. E dentro dessa temática da violência, né, ela produziu muitas obras em que as mulheres estão em situação de violência. Eram temas bem comuns no período barroco, temas da tradição veterotestamentária. E essa história bíblica ela está no livro de Daniel. E é descrito um momento em que Susana é surpreendida por dois homens, que são juízes, e eles ameaçam a Susana no momento em que ela está no banho, ameaçam dizendo que se ela não se entregar aos seus desejos carnais, ela será denunciada por adultério e assim será apedrejada, apedrejada em praça pública. E ela não se curvou, enfim, a essa atitude dos dois juízes, ela se negou a isso, pediu ajuda, e aí ela foi acusada de adultério, quando ela quase estava no momento de ser apedrejada, então ela pediu por intervenção divina, e Daniel questionou esses dois juízes e acabaram descobrindo a farsa. Então, esse tema ele foi, digamos, utilizado por muitos artistas do barroco,
Só que a diferença entre a obra da Artemisia e várias outras, né, é que a obra da Artemisia, a Suzana reage, né? Observem que ela, quase como se ela empurrasse essa situação, ela reage a essa violência que acontece contra ela. Então, convido vocês para observarem um pouquinho a imagem, né? Ela denuncia essa cobiça criminosa dos dois homens, né? E eles formam quase que uma entidade na parte superior ali da imagem, né? Eles se apoiam ali naquela estrutura e exercem força sobre o corpo de Suzana, que é apresentado ali uma agitação devido a essa surpresa e a reação que ela se coloca. E esse já é um tema que também mostra as habilidades da Artemisia pintora, porque uma das maiores dificuldades para um artista, seja do passado como da atualidade, é representar o corpo, feminino ou masculino, desnudado em movimento, que é o caso aqui da Suzana. Então, uma das primeiras obras que ela produziu, em 1610, no início da trajetória dela como artista, já mostra assim, o quanto ela conhecia da pintura, das técnicas, do desenho, de toda a parte de claro escuro, da visão teatral, das cenas. Então, essas noções é que ficavam apagadas quando se reduz a ideia de que a Artemisia se vingou do seu estuprador por meio da pintura. E aí não se sabe o que ela fez como pintora, o que ela conseguiu acessar, o que ela superou na pintura em relação aos outros artistas da época. Então, foi esse olhar assim, que eu tentei exercitar assim, na minha pesquisa. E passando para a próxima imagem, também uma outra coisa que me chamou muito a atenção, principalmente na época que eu residi na Itália, visitei muitos arquivos, museus, bibliotecas antigas, arquivos e instituições privadas também, é que muitas das obras que os artistas da época tinham acesso no período renascentista e barroco eram obras que ficavam em coleções, por exemplo, a coleção dos Medici, ou coleção que hoje está no Museu Nacional Romano, e que não eram só os artistas homens que tinham acesso, porque a Artemisia foi criada numa família de artistas, então ela também circulava em vários espaços, né, e ela também observava essas imagens que serviam de referência para os artistas da época. Então, se a gente olhar essas esculturas, por exemplo, que são lá do período da Antiguidade, que eram a referência clássica da Renascença e do Barroco, a gente vai ver que muito desse corpo da Suzana está nessas referências. Então, esse olhar sobre o quanto ela se tornou especialista em figuras femininas desnudadas, né, ou vestidas também com a indumentária mais sofisticada da época, foi muito a partir dos estudos que ela desenvolveu. Então, aqui a gente poderia analisar, enfim, mas não é o caso nesse momento. Quem quiser depois pode dar uma olhada no livro, mas a ideia é justamente mostrar o quanto ela também construiu sobre a pintura e sobre essas representações femininas por meio do estudo que ela desenvolveu ao longo da vida. Então, ela não era só uma artista que viu essa referência no artista X ou Y e aí reproduziu na obra dela. Não, ela também pesquisou, ela também teve acesso às referências. Né? Então, ela se coloca entre as artistas de maior importância do período em razão disso. E podemos também já passar para o próximo slide, que eu queria mostrar para vocês essas duas imagens, que são versões distintas desse mesmo tema. Uma produzida em 1610, que é a que está à esquerda, né, que é a que eu mostrei no slide anterior, e a da direita, que foi produzida um tempo depois, né, a pedido de um cardeal. Então, observem como são situações diferentes. Quando um artista ou uma artista está produzindo para si mesmo ou para mostrar numa exposição, é bem diferente de quando ela está sendo produzida para um mecenas. Ela tem que agradar o olhar desse espectador. Então, aqui a gente já percebe, né, uma visão menos rebelde, menos carregada, né, e muito mais, digamos assim, recatada do que a versão anterior. E ela também sofreu várias modificações, né? Hoje, com os raios-x das imagens, a gente consegue ter acesso àquilo que o artista quis fazer primeiro e como que ele precisou alterar essa pintura depois para conseguir agradar o olhar desse mecenas. E a gente, parando para pensar, né, no cardeal do século XVII, a gente já
pode imaginar qual a visão do corpo feminino que esse cardeal gostaria de contemplar. Não seria uma Susana rebelde, que reage contra as violências, né? Que se move. É uma Susana mais assustada, acuada, tentando se cobrir. Né? Então, a gente também precisa levar em conta esses elementos para quem o artista está produzindo. E que não só sobre a ótica da violência, né? Também no aspecto técnico mesmo, para a gente poder entender a dimensão da Artemisia pintora, a gente precisa também fazer essas comparações com outros artistas da época, com as referências, né? Para não reduzir a imagem da artista a determinadas visões. Então, uma coisa que triunfa muito na obra da Artemisia são os corpos femininos, né? Sejam um pouco mais recatados ou que dialogam mais com o olhar dos mecenas da época ou não, sempre são corpos muito fortes, são corpos que têm uma força física e psicológica, né? Sejam nas visões mais, nas representações do feminino mais meditativo, ou seja, nessas em que tem uma agência maior. Então, a Artemisia, ela também produziu outras duas imagens que eu queria mostrar, que estão no próximo slide ali. Eu fiz um inventário da obra da Artemisia na época do meu doutorado, e são cerca de entre 90 e 100 obras assim, já mapeadas, mas ela tem muito mais ainda que não foram identificadas ou mesmo que foram atribuídas a outros artistas. Esse tema da Judite decapitando Holofernes é um tema também da tradição veterotestamentária, presente no livro de Judite, não sei se alguém já leu, mas, enfim, existem textos também produzidos por mulheres, né, na tradição veterotestamentária, que também são bastante desconhecidos, mas tem o livro de Esther, tem o livro de Jael, tem o livro tem essa parte da Susana, a Esther, que foi uma rainha também. Então, existem esses textos que são da tradição apócrifa, mas que hoje já fazem parte ali da tradição bíblica, que pode ser lida, enfim, consultada. E que eram as referências também dos artistas do Barroco. Como Artemisia, vários outros artistas representaram esse tema. E aí, uma coisa que chama muita atenção é que nas representações dos outros artistas, a Judite é sempre uma jovem camponesa, por exemplo, na obra do Caravaggio, ou uma jovem dama que está assustada, está com medo, aterrorizada com aquilo que ela precisa fazer para salvar o povo de Israel. Do seu algoz ali, o Holofernes, que era o líder do exército do Nabucodonosor. O pessoal vai lembrar lá do sexto ano, né? Da Babilônia. Então, Nabucodonosor envia seu exército e a Judite que vai salvar o povo decapitando o seu líder. E aí, então, nas obras dos outros artistas, a gente percebe uma fragilidade muito grande desse corpo feminino, né? Enquanto que nas obras da Artemisia, a Judite tem braços fortes, né, musculosos, aí ela se coloca com muita força sobre esse corpo masculino, invertendo a lógica, né? Então vejam que são dois corpos femininos, é a Judite e a sua criada exercendo ali a violência contra o corpo do Holofernes. E tem alguns aspectos técnicos bem interessantes também. Elas têm uma diferença de mais ou menos 10 anos entre uma e outra, né? Na primeira, ela utilizou o tom lápis lazuli, que é o nosso azul, que era um pigmento extremamente caro e difícil de ser acessado pelos artistas. Muitas vezes eles recebiam como pagamento até um pedacinho, né, um fragmento dessa rocha que era utilizada para produzir os pigmentos. Então, isso também é importante de dizer, porque coloca Artemisia entre os artistas que tinham acesso aos recursos mais sofisticados da época. E já na outra versão ali, que está na Galeria de Uffizi, hoje ela é em Florença, ela usa o tom amarelo açafrão, que também já foi dito como amarelo Artemisia, que é bem comum a partir da ida dela de Roma para Florença. Ela passa a utilizar muito esse tom de amarelo açafrão, que era a cor mais utilizada pelos Medici, e ela vai ser uma artista da corte dos Medici. Então, isso também é interessante dizer o quanto ela conseguiu se adaptar a esses mecenas e se esforçou muito para agradar e para utilizar as cores, utilizar as coroas dos mecenas, enfim,
uma série de elementos também, rubis, pérolas e diamantes, que eram muito utilizadas nas coroas da época. Então, dito isso, o que eu queria comentar assim, em relação às imagens, mostrar o quanto esses corpos femininos se colocam em situação de agência, de protagonismo nas obras da Artemisia, né? Então, esse é um processo bem profundo na obra dela. Uma coisa que eu defendi na minha tese é que o corpo feminino na obra da Artemisia ele funciona quase como uma assinatura, devido ao quanto ele se distancia do corpo feminino representado pelos outros artistas da época. Só que ela não podia ir muito além também, porque se ela fosse muito além, ela não receberia mais encomendas, seria muito difícil de acessar os produtos, né? Então ela precisava andar numa linha muito tênue entre essa força dos corpos femininos que ela coloca nas suas obras e agradar o olhar dos mecenas. Então, com isso a gente pode passar para o próximo slide, que aí eu quero mostrar um pouquinho do processo crime. Não sei como a gente está em tempos, mais ou menos na metade, passou um pouquinho já. 13, 2, não sei como vocês combinaram. Depois dos 10 minutinhos. Tá. Não, tudo bem. Esses 10 minutinhos, então, eu comento sobre o processo crime, então, que foi um dos elementos, assim, também, que eu analisei muito na minha pesquisa. Eu até deixei as páginas ali para facilitar, quando vocês, enfim, se alguém quiser depois olhar no livro, tem as páginas. Então, a gente pode deixar ali nesse. Então, esse é um material que eu acessei lá no Arquivo Histórico de Roma, do Estado de Roma, onde está o processo crime por estupro, que foi, então, realizado em 1612. O crime contra Artemisia aconteceu um ano antes, em 1611, mas ele só é denunciado um ano depois, que é quando, então, o pai da Artemisia, o Horácio Gentileschi, percebe que o casamento não vai acontecer, né, porque existia o casamento reparador, então, uma vez que a mulher, nesses períodos mais antigos, ela era vítima de estupro, o estuprador oferecia o casamento reparador, e na grande maioria das vezes, não em todas as vezes, as mulheres acabavam tendo que se casar com esses estupradores. E o caso da Artemisia, então, ela é vítima do estupro, até depois eu vou mostrar um trechinho, assim, do processo, para também expandir um pouco esse acesso à tradução, porque é uma tradução que não existe em língua portuguesa e também em outras línguas ele está publicado em latim, então dificulta bastante o acesso, mas ele está praticamente todo traduzido no decorrer do segundo capítulo do meu livro. Então, ele é um processo muito grande, né? Ele durou vários meses, então foi uma exposição pública muito grande para Artemisia, porque imaginem, Roma, no início do século XVII, ela era uma cidade mais ou menos do tamanho de Bento Gonçalves, 120, 130 mil habitantes. Então, um caso desse tipo, em que a mulher é conduzida até o inquisidor ou os inquisidores, aí tem esse processo, tem os exames ginecológicos que são realizados ali para comprovar a perda da virgindade, tem a tortura, tem toda a comunidade que vai testemunhar contra ela. Então, é uma grande exposição e tudo isso está ali documentado no processo. Na próxima página ali, a gente pode ver um pouquinho da materialidade desse documento. É também difícil a gente fazer a leitura, porque devido ao uso da tinta ferrogálica, o papel ele vai se corroendo com o tempo, né? Então, também é difícil da gente manusear, mas é um documento extremamente rico. E aí, eu já passando para o próximo, ali tem um trechinho em que eu vou convidar vocês para me acompanharem aqui na leitura e tentar, então, ouvir essa voz da Artemisia. E agora até estou me lembrando que no ano de 2017, no dia 8 de março, eu fui a voz da Artemisia lá na Universidade de Veneza, porque teve uma aula aberta com uma professora de História das Mulheres e Gênero da Ca' Foscari, e ela convidou todas as mulheres que estudavam mulheres para participar desse evento, que foi uma aula em praça pública, e aí eu escolhi alguns trechos do processo para comentar, né, nesse evento, e esse é o trecho, então. Então, ela diz o seguinte: ele me empurrou e fechou o quarto à chave.
e depois de fechada, me jogou sobre a borda da cama, dando-me com uma mão sobre o peito. Me colocou um joelho entre as coxas para que eu não pudesse fechá-las. E levantando-me as vestes, que fez com grande esforço para levantá-las, me colocou um lenço à garganta e à boca para que assim eu não gritasse. E tendo esse antes colocado todos os dois joelhos entre as minhas pernas e apontando meu membro à natureza, começou a empurrar e colocou dentro, que eu sentia que me queimava forte e me fazia grande mal, que pelo impedimento que me segurava a boca não podia eu gritar. Também tentava gritar o melhor que podia, chamando por Túcia. Túcia é a criada da casa, né? Então, quando ela é surpreendida pelo Agostino Tassi, que foi o estuprador, ele era um homem já bem mais velho que ela, era um pintor já consagrado, que tinha sido convidado a fazer algumas pinturas em Roma. Ele cometeu esse crime, então, contra Artemísia. Eu que fiz questão, né, de trazer esse relato, porque eu acho importante também a gente pensar nos dias atuais e o quanto tanto a narrativa sobre o estupro como os comentários da sociedade, eles se repetem muito e a gente até fica assustado de ver que, né, se passaram mais de 400 anos e os comentários sobre os casos de estupro ainda são tão parecidos. Então, uma coisa que aparece muito nesse documento é sobre a honra, né? O que seria a honra nesse período? O processo crime, ele não acontece para fazer justiça contra Agostino Tassi, que foi o estuprador da Artemísia. O processo crime é para recuperar a honra da família da Artemísia, que tinha sido manchada e que comprovava a ineficiência dos homens da família em garantir a segurança desse corpo feminino. Então, o processo ele não acontece não leva em consideração o crime em si contra o corpo da Artemísia, no sentido da dor e do sofrimento que ela teve, mas sim tudo gira em torno dos homens da família que tiveram sua honra manchada. Então, isso mostrava a falha dessa família em proteger a honra. E aí tem alguns outros trechos, assim, bem interessantes, que daí a Artemísia também coloca. Ela diz assim: diga-lhe que à noite não se fala com moças solteiras. Então, vários argumentos que ela vai utilizando e que a gente pode pensar nos dias atuais, né? Quantas mulheres que são vítimas de crimes, de estupro, e as pessoas falam, mas o que estava fazendo à noite naquele lugar? Então, já é uma fala que aparece na voz da Artemísia lá no século XVII. Diga-lhe que à noite não se fala com moças solteiras. E também ela vai aprofundar, enfim, esses depoimentos, porque o processo crime ele tem uma duração longa e também por conta da própria tortura que é aplicada nela. Então, ela vai repetindo uma série de coisas que que é bem comum também em outros processos crime. Tem uma historiadora italiana que ela trabalha com muitos processos crime, ela analisou mais de 108, é a Nicole, e Nicole é o sobrenome da autora, e são muito recorrentes, tem até uma etnografia dessas narrativas de estupro em que aparece o sangue, aparece, que comprova, né, o caso da legitimidade, da tomada da honra da família. Então, não é só o estupro da Artemísia que a gente pode usar como exemplo, frases de impacto que foram usadas lá naquele período e ainda hoje a gente percebe, né? Então, o sangue era uma coisa que ratificava o crime, elas sempre repetiam que houve sangue naquele momento. E também é interessante lembrar que o crime de estupro, ele é bem contemporâneo. A gente dizer que cometeu um crime de estupro, porque nesse período aqui, o crime era o desvirginamento forçado. Então, se a mulher não fosse virgem, não era crime. Então, porque o crime em si não era a violência, mas sim a tomada da honra da família. Então, são coisas assim, bem importantes para a gente também pensar o quanto isso vai se reproduzindo nos discursos e por que ele se sustenta tanto mesmo nos dias atuais. Tá. Então, já estou encerrando aqui. Mas só para fazer mais alguns comentários, podemos passar para a próxima aí. Aqui eu trouxe também, imaginando que sobrasse alguns minutinhos para comentar outras coisas, mas para vocês verem qual é o conteúdo tanto
do processo crime, como das correspondências da Artemisia e de outros documentos, né, da trajetória dela. E, para finalizar, assim, gostaria de destacar que a violência nesse período contra as mulheres, ela não pressupunha a relação afetiva, né? A gente pensa assim, a violência é o oposto do que seria amar alguém. Mas nesse período, amar ou relações amorosas, relações afetivas, elas eram muito permeadas pela violência. Talvez a gente entendendo um pouco isso, a gente consiga perceber por que ainda acontece tanto. Porque nessa época que a violência ela fazia parte, quase como assim ratificada pelos inquisidores da época. Né? Então, a violência contra os corpos femininos não era visto como um problema. Inclusive, num trecho, a Artemisia também comenta que depois dessa violência do estupro, ela foi obrigada a consentir amorosamente muitas vezes mais, porque aí, tomada a sua honra, a única opção que ela tinha era o casamento reparador. Então, ela aceitou essa proposta de casamento reparador e o que acabou não acontecendo, porque Agostinho Tassi já era casado em outra região, daí nesse período eles descobriram que ela tinha mandado matar a esposa e já era envolvida em outros crimes contra mulheres. E mais uma coisa que é recorrente nos dias atuais, que os agressores raramente é a primeira vez que ele agrediu uma mulher. Né? Então, para a gente ver o quanto isso é presente nos dias atuais, mesmo que a gente esteja falando de documentos tão antigos. E depois a gente pode conversar mais, dando começo das perguntas. Então, era isso, gente. Muito obrigada. Também obrigada, Cristina. Agora, a nossa próxima convidada, que vai falar sobre a violência contra as mulheres no passado e na atualidade, com as contribuições da psicanálise. A nossa convidada é Heloísa Cunha Toneto, que é psicóloga, psicanalista, docente e supervisora do IEP. É membro efetivo do SPPA e membro em enlace do COAP, do SPPA e da IPA. Então, Heloísa, a palavra está contigo. Tá. Obrigada, Elvira, obrigada, Chalana, pelo convite. Tá? Eu fiz lâminas também e vou apresentar, vou ler, e depois se abre a perspectiva da gente fazer um enlace das duas apresentações. Tá? Eu trago aqui. Isso. Tá. Entendeu? Então, por que foi criado o Dia Internacional da Mulher? Que importância e significado tem este evento para o mundo e para as mulheres brasileiras? A própria história nos responde. O 8 de março poderia ser sublinhado como um reconhecimento já tardio do papel operacional e silencioso que a mulher vem desempenhando através dos séculos, ou seja, uma função cuidadora e subjetivadora do psiquismo humano. Essa data foi oficializada pela Organização das Nações Unidas na década de 70, simbolizando a luta histórica das mulheres para terem condições equiparadas à do homem, inicialmente visando a reivindicação por igualdade salarial, estendendo-se posteriormente à luta pela violência e machismo. Relato de um acontecimento considerado falso, mas simbólico e ilustrativo. Em 8 de março de 1857, 120 mulheres operárias morreram carbonizadas em um incêndio ocorrido nas instalações de uma fábrica têxtil em Nova York. Supostamente seria um incêndio intencional pelas greves e levantes das operárias. Lembrando também o movimento sufragista, que aconteceu entre o final do século XIX e início do século XX, a luta pelo voto, representando a primeira onda do movimento feminista, luta histórica pela igualdade de gênero. A mulher do século XXI vem apropriando-se cada vez mais de seu desejo, podendo ser visto por vários pontos: mercado de trabalho, participação e posicionamento na política, postergando ou renunciando à maternidade,
Recentemente, Vera Iaconelli lançou um livro, o Manifesto Antimaternalista, a Psicanálise e Política da Reprodução. No livro, ela apresenta uma argumentação para desconstruir a crença de que a mulher nasce para ser mãe e cuidadora inquestionável. Mãe e mulher, ainda hoje como sinônimos. No binômio pai-homem, este paralelo não é sinônimo. Em contrapartida, continuamos observando rechaços e apoderamento do corpo feminino, pois muito sabemos de histórias abusivas e dados alarmantes do crescimento do feminicídio. Na Zero Hora de fevereiro deste ano, um dado ilustrativo. O Rio Grande do Sul tem um feminicídio a cada 62 horas. Em janeiro deste ano, 12 mortes. No período de 23, foram 10. Como salienta a reportagem, o feminicídio é a ponta do iceberg, nos levando a crer que outras formas de violência antecedem a fatalidade. O termo gaslight é a meia-luz, né, uma palavra eleita de 2022, indicando a percepção de um engano. Ele normalmente é mais complexo que uma mentira improvisada. É fazer alguém acreditar que está errado. Faz parte de um plano maior. Então, essa é um título também de uma peça de 1938, e no ano passado, no Teatro São Pedro, teve essa peça, a direção de Jô Soares. Então, o texto é o marido tentando dizer que sua mulher era louca. As mudanças que começaram a ocorrer estão ligadas ao movimento feminino, que em um primeiro momento perturba, mas aos poucos vai se infiltrando nas estruturas defensivas construídas a partir da demonstração da potência, virilidade, fálico-narcísica e culto à androgenia. Em posição binária, questionada atualmente, vem sendo transmitida de geração em geração, construindo um machismo estrutural enraizado na cultura. Por isso, ler no calendário um dia dedicado internacionalmente à mulher gera um convite para a reflexão e um olhar sobre o feminino que deverá ir além dos códigos sociais. É importante albergarmos a provocação freudiana e entendermos de forma profunda o desejo e subjetivação da mulher. O mergulho no psiquismo feminino, que não exclui o masculino, vem abrindo novas conexões e estudos contemporâneos. Contribuindo com esse texto, trago a lembrança de Lilith, primeira mulher de Adão e a primeira feminista da criação, personagem mitológica narrada na tradição judaica. Ela apresenta-se como irresistível e assustadora, pois representa a liberdade sexual feminina e a ameaça à castração masculina. Em Lilith, podemos salientar o feminino demoníaco, que envolve a sedução como elemento demonstrativo de pulsão de vida e contém a relação de poder sexual na medida em que se recusa a posição de submissão. Ao reclamar de sua condição a Deus, foi banida do paraíso, pois queria desvirtuar a ordem natural, o domínio do homem sobre a mulher. Essa parte desse texto está dentro de um trabalho que eu participei com colegas, inclusive a nossa colega Yara está junto nesse grupo. Lilith nos remete a salientar também Pandora, a primeira mulher, segundo a mitologia grega, criada por Zeus, para castigar os homens. Então, Deus dá a Pandora uma ânfora, que é um vaso de cerâmica com 2 alças, cheia de desgraças. Jarro que a mulher destapa, movida por sua irrefreável curiosidade feminina, libertando assim todos os males do mundo. Pode ser vista como um ser fraco, avoado e sem juízo, mas, por outro lado, salienta as curiosidades como um ingrediente básico da inteligência. É a mulher que ousa perguntar o que há além daquilo que está oculto. Essas primeiras imagens de Eva, que já conhecemos como a desobediente e desejosa, Pandora e Lilith, nos apresentam a mortalidade, a doença, o tempo, a falta, bem como o desejo de completude
que forma a constituição do humano, de maneira que, na verdade, as criadoras e representantes da humanidade. Abordar a sexualidade, salientando a bissexualidade psíquica, no contexto do contemporâneo, sobre a diversidade sexual e novas formas de identificação, nos convoca a um mergulho na subjetivação. A diferença sexual é um princípio fundamental para a subjetividade humana que remete ao reconhecimento da castração simbólica e da finitude. Importante salientar sobre o estudo e compreensão da bissexualidade psíquica no desenvolvimento psicossexual, que está inserido desde o início da vida e em caminhos distintos identitários do sujeito pela ação do objeto. A forma como a criança irá se relacionar com seus objetos primários e lidar com os conflitos bissexuais que fazem parte dessa relação é determinante na construção do sujeito. Muito embora as seguidoras de Simone de Beauvoir se oponham à perspectiva freudiana, devemos reconhecer que, ao estudar o feminino, a psicanálise elevou a mulher a um estatuto social-cultural, despertou interesse pela sua sexualidade e iniciou um aprofundamento da organização psicossexual. Lacan compreende que as mulheres devem ser ouvidas, examinadas e interpretadas na sua individualidade e em seus desejos. Importante lembrar que, no período da organização familiar burguesa, a condição feminina aparece como sendo bastante frágil, e isso impediu o avanço feminino, restringiu a sexualidade das mulheres ao casamento monogâmico e confinou-as no espaço privado doméstico. Entretanto, este aprisionamento levou ao adoecimento, uma forma de mostrar sua insatisfação. O corpo comunicava. O exercício da sexualidade feminina e sua exploração foram associados a doenças nervosas, à prostituição, à imoralidade e ao infantilismo psíquico. Sendo assim, a masculinidade foi exaltada em detrimento ao sentimento de desvalorização, passividade e inferioridade feminina, e o papel social da mulher foi fixado nas funções de esposa, mãe. Mas, para que isso pudesse se manter, foi criada a prostituição. A mulher puta dava o prazer, que, embora segregada, contribuía na cisão para manter os ditames sociais. Pergunta-se, quem criou o prostíbulo? Dentro dessa ótica, a medicina também contribuiu com o poder normativo do modelo capitalista patriarcal. Desta forma, abre aspas, as concepções construídas sobre a natureza feminina levaram a medicina a se apropriar das especificidades biológicas da condição de ser mulher, vinculadas à capacidade reprodutiva, e, por conseguinte, a produção da loucura, assumindo assim o poder sobre o corpo e sobre a mente das mulheres. Neste artigo citado, que eu li, ainda é importante sublinhar uma diferença entre a mulher negra e a branca. Enquanto destas se falavam do estereótipo do corpo frágil, tutelado, que necessita de cuidados e ajuda, o corpo da mulher negra deveria ser forte, já que cabia cuidar de tudo e de todos, inclusive da mulher branca. Antes era enquadrada como escrava. Depois de liberta, teve e tem que trabalhar horas extras com baixos salários e cuidar de todos da família. Ainda enfrenta o mito de sua fortaleza, aquela que não se abala por quase nada e não sente dor, principalmente a dor emocional. Lembrando aqui de Marielle Franco, mulher negra, feminista, lésbica, socióloga, mestre em administração, a quinta vereadora mais votada no Rio de Janeiro. Defendia os direitos humanos de comunidades primitivas, assassinada em março de 18 e ainda sem responsáveis. Lembrando também, a nível internacional, de uma mulher fenomenal que desafiou o Islã, Ayaan Hirsi Ali, e que, por sua coragem, foi eleita deputada na Holanda, mas também condenada pelos radicais islâmicos.
Muitos são os autores que voltaram seu olhar sobre a mulher com seu feminino e sua feminilidade. Karen Horney, Jones, Winnicott, Klein e, mais recentemente, Fiorini. Ela, em sua visão, alia-se aos colegas mais próximos de Porto Alegre, a Mary Wolf Paim, que muito tem contribuído em nosso meio. Tentando sintetizar sobre os últimos estudos que eu venho realizando, vou entendendo o feminino como um momento inicial que tem a característica de conter as imagens paternas e maternas dentro de si e que estaria ligado a um desejo de continência. Alia-se a esse arcaico os vínculos objetais, as questões de gênero, as diferenças sexuais, as identificações primordiais e, abarcando essa série de elementos psíquicos, a cultura como uma força organizadora e, como sabemos, também capaz de gerar um mal-estar nas organizações da civilização. Um aspecto importante é salientar sobre este feminino primordial, presente tanto no homem como na mulher. Todos nós que desejamos ser criativos devemos salientar a importância ao feminino, incluindo o aspecto feminino da mente, associado também ao mistério, ao desconhecido, à gestação e às surpresas que poderão surgir. Segundo Castelo Filho, o feminino estaria associado à paciência de aguardar, o não saber e a convivência com o desconhecimento. Abre aspas, o respeito por esse estado mental pode expandir a capacidade de tolerar o contato com o desconhecido e o interesse pela investigação científica. Em paralelo, ele adverte que as mulheres também podem contar com o masculino em suas mentes para procederem com assertividade e penetração. Aqui podemos resgatar a questão da bissexualidade psíquica. Importante lembrar que o feminino que falamos constitui-se a partir do sexual e não do gênero, que tece a rede com as relações objetais, tornando possível simbolizar para a constituição da mente. Wolff observa que é a partir do feminino que vai se entretecendo a aquisição de uma identificação que pode ser feminina e de um senso de feminilidade. Esta, a feminilidade e a identificação feminina, se constroem em um processo a partir do núcleo de identidade e constituem algo que é específico às mulheres. Creio ser importante salientar que todo este processo de construção do psiquismo da mulher não é feito de uma forma linear e contínua. Muitas circunvoluções estarão presentes nesse processo de retomadas mutativas por meio do après-coup, contribuição de Jacques André, 2009. Antes de encerrar minha apresentação, não posso deixar de lembrar o livro de Rosa Monteiro, que apresenta uma antologia de algumas mulheres que, por bem ou por mal, fizeram história. Alguns nomes como Agatha Christie, Frida Kahlo, Margaret Mead, Camille Claudel, entre outros. Vou salientar os dados da artista Alma Mahler, nascida Alma Schindler. Ela começou a compor aos 9 anos e aos 20 já havia escrito uma centena de fragmentos instrumentais e operísticos. Pianista magnífica, ela era uma das grandes beldades da época. No livro, Rosa Monteiro a define como maga, bruxa, mãe terra, feiticeira. Ela era um arquétipo saído da cabeça dos sonhos e dos medos de muitos homens. Viveu 10 anos com Gustav Mahler e depois seguiram-se outros casamentos. Mas quem aparece na história dos compositores famosos, Gustav Mahler, cuja bela sinfonia vimos recentemente na filmografia de Leonard Bernstein, o maestro. Lendo essas histórias, podemos inferir que muitas dessas mulheres não se adaptavam ao rígido papel determinado da cultura da época e assim eram condenadas à alienação e muitas refugiaram-se na loucura e depressão. Entretanto, temos mudanças significativas e já estamos experimentando a abertura no pensar e a aceitação de que a normalidade não existe. Estamos ganhando com essa perspectiva de futuro
e temos visto em uma certa velocidade essas mudanças históricas. O futuro está aqui, o futuro é hoje e está sendo construído por nós, homens e mulheres, pela primeira vez por todos. Rosa Monteiro. Como vimos, pagamos um preço e o maior dele é o feminicídio, que engloba o maltrato e o abuso de poder. Lidar com o diferente e o questionamento que muitas mulheres vêm abrindo leva a uma desorganização da sociedade patriarcal e abre-se espaço para aquilo que Freud nos apresentou em questionamentos no texto Futuro de uma Ilusão. Entendo que minha participação hoje nesse espaço é oferecer um pensar psicanalítico que vem mudando com os novos interrogantes, bem como levantar pontos que nos ajude a mudar o rumo que a história vem reproduzindo. Questionar é algo fundamental para o desenvolvimento da cultura e ampliação do mental. Neste quesito, a filosofia nos coloca frente às incógnitas metafísicas. Dentro deste enfoque, Kant já nos instigou em 1783, no texto Resposta à pergunta: o que é esclarecimento? Escreve ele logo no início. Esclarecimento significa a saída do homem e de sua minoridade, pela qual ele próprio é responsável. A minoridade é a incapacidade de se servir de seu próprio entendimento sem a tutela do outro. Encerrando, gostaria de salientar: enquanto houver vozes, principalmente vinda de uma voz feminina, que se opõem aos direitos da mulher de decidir se quer ou não gerar um filho em seu ventre, independente de credo e política, estaremos paralisando a possibilidade de um fluir livre de desejo sobre os caminhos do próprio corpo e mente feminino. Além disso, é fundamental pensarmos que leis sobre mulheres ainda são votadas majoritariamente por homens. O que eles sabem sobre o corpo e o sentimento de uma mulher. Então, é o momento de contestar as invariâncias e olhar o sujeito com as suas singularidades. Era isso. Obrigada pela atenção. Aberta a discussão, perguntas, vamos juntar tudo. Oi, então abrimos o espaço. Abrimos o espaço, então, para fazer perguntas, questionamentos, aproveitar que temos a Cristine e a Heloísa aqui conosco, né, para pensar um pouquinho toda essa trajetória dos últimos 400 anos, para a gente poder fazer algumas perguntas, esclarecer um pouquinho mais. Eu queria agradecer a Cristiane, a beleza do texto, da procura de tudo isso, de trazer esse material tão rico para nós, para a gente poder contrapor hoje com o momento mais atual, né? Então, é uma pesquisa de muito valor. Muito obrigada. Eu me sinto muito honrada de poder falar sobre Artemisia e, ao mesmo tempo, assustada assim, de ver o quanto nós não avançamos, né? Mas eu acredito que essas mobilizações de mulheres, elas acabam fortalecendo muito, né, umas às outras, e talvez por isso o aumento nas denúncias também, muito em função do acolhimento que se tem entre as mulheres, né, e como é difícil para a sociedade em geral, assim, respeitar as escolhas das mulheres, né, respeitar as escolhas dos nossos corpos, se a gente quer ou não gerar um filho, se a gente quer ou não fazer uma intervenção cirúrgica no corpo. Então, acho que esses momentos são privilegiados, assim, para a gente poder trocar todas essas experiências e visões. E parabenizar também a professora pela fala, uma pesquisa bem interessante para dar esse panorama sobre tantas justificativas que fazem parte do senso comum, né, das mulheres loucas,
Os homens nunca são acusados de serem loucos quando eles têm determinados comportamentos, né? Até tem a presidente do Palmeiras, né, que ela fez chamou a imprensa, deixou os homens fora por 1 hora. Ela usou justamente esse termo, né? Os homens não nos acusam de ser histéricas. Por que eles estão histéricos por ficar 1 hora não podendo participar desse momento, né? Ela chamou só as mulheres para primeiramente ouvi-la. Então fecha muito com isso, né? As mulheres são loucas, os homens. E as mulheres ficaram de fora durante tanto tempo, agora os homens ficam escandalizados porque eles ficaram de fora durante 1 hora da entrevista, sendo que durante muito tempo, e até nos dias atuais, a gente não vê, por exemplo, a história das mulheres nos livros didáticos. Tem lá cinco capítulos sobre o período medieval, e aí tem uma caixinha lá no cantinho sobre a Joana d'Arc. Todas as outras mulheres do período medieval não fizeram nada. O período moderno tem lá uma caixinha de uma mulher que, né, contribuiu com a história de uma maneira, mas a gente não tem essa preocupação em geral da sociedade em colocar as mulheres em situação de protagonismo, né? Então, esse exercício forçado que a sociedade faz para nos afastar das coisas que não são no lar. Por isso esse movimento, eu não cheguei a ver, mas agora eu vou procurar esse episódio do Palmeiras, né? É uma presidente mulher, daí Sim, decidiu fazer dessa forma. E vocês imaginem um ambiente essencialmente masculino, uma presidente mulher, ousar fazer isso, né? Então, a gente tem muito para falar para esses homens todos, né? O que, na verdade, claro, é bom a gente se juntar para lutar contra tudo isso, mas eu vi que antes tinha um homem ali. Eu também vi. Será que era técnico de informática? Não, tem mais alguns aí. Estão ali, muito bem, guerreiros. Isso aí. A Vera, pode falar. Bom, boa tarde a todos. Eu quero parabenizar as apresentações, eu achei as duas muito boas, né? A Elô, como já é de hábito, uma escrita poética, encantadora, e as colegas que estão trazendo esse material sobre violência também bastante elucidativo, bastante rico. Eu vou revelar um pouco assim que eu tenho um certo incômodo quando a gente dissocia os homens coitados de um lado, as mulheres coitadas do outro. Eu acho que se a gente se junta, a gente não precisa fazer guerra. Então, eu acho que é diferente a proposta, tá? Então, assim, eu gosto muito de uma autora, a Mariana Alizade, que trabalha muito sobre sexualidade feminina, e que ela pontua que, muitas vezes, essa questão da mulher ser vista como uma bruxa está muito vinculada ao fato de que, nos primórdios da história, a mulher é que mantinha, que continha a capacidade de gerar, e que isso era um enigma. Então, assim, eu acho isso interessante da gente pensar, que, claro, né, tem toda uma questão, já foi falada, cultural e de evolução, né? Mas acho que também tem a ver com esse mistério que a própria origem, né, é presente na mulher. Bom, uma outra coisa que também, quando eu ia escutando vocês, esse termo gaslight, né, que eu acho que é tão importante da gente ter presente, porque o que eu observo na clínica, muitas vezes em situações de violência, há uma dificuldade muito grande em reconhecer que aquela situação é violenta. Por vezes até são mostrados machucados no corpo ou gravações de vídeo de cenas de violência na busca de que um outro olhar
seja capaz de comprovar que aquilo foi violência, porque é como se a pessoa não conseguisse se conectar com o fato de ter vivido uma violência. Né? Então, eu acho que isso na clínica a gente tem que ter uma escuta muito apurada. Então, assim, ao ouvir um material, poder clarear, mas como assim ele deu um encontrão em ti numa determinada situação? Poder ter essa escuta, porque às vezes a pessoa está sofrendo uma violência e ela não está conectada, que aquilo não é uma forma de se relacionar. Então, só agradecer a vocês a existência de inúmeros pensamentos que foram me assolando depois da apresentação de vocês. Posso falar, viu? Vitória faz parte da direção da nossa. Gostaria de falar. Gostaria de falar. Eu gostaria de agradecer a Cristina. Sim, ok, Ivani. Agradecer a Cristina pela excelente apresentação, né? A Elô também, que complementou, né, com o olhar psicanalítico, sempre é muito interessante, né, ter várias vertentes, né? E me chamou a atenção, assim, as imagens, como você trouxe, né, o que é o desejo da mulher transmitir, né, aquilo que ela está transmitindo, que é a violência, e depois o que ela precisa transmitir, né, pelo desejo do outro. E o relato do estupro, né, segue acontecendo ao longo do tempo, né? A gente é um relato que aconteceu 400 anos atrás, mas a gente segue vendo esses relatos acontecerem da mesma forma, né? O uso da violência e o não desejo da mulher, né? Às vezes não ser ouvida. E eu acho que essa questão da violência, como ela está sempre presente, né? Eu lembrei agora há pouco também de uma questão da clínica. Eu atendo um paciente que já foi uma paciente, né? Eu comecei atendendo como uma jovem e recentemente ele voltou, né, num processo de transexualidade. Então, está num processo de mudança corporal, de aparência física, e recentemente ele trouxe uma experiência que ele teve, né? Um relato dizendo assim que ele estava conhecendo uma menina e estava se conhecendo pelas redes sociais e marcaram um encontro presencial. Nesse encontro, a jovem chegou e disse para ele, né, que ela estava com muito medo de conhecer, de ir até a casa dele, porque ela estava indo à casa de um menino, de um jovem e não de uma mulher. E ele ficou assim impactado, porque até então também tem a vivência do lado feminino, né? Do lado da vivência como mulher também nessa situação de ir em lugares de se viver e expostas à violência, né? E aí se ficou assim impactado, porque não tem essa característica, né? É uma pessoa muito sensível até. Então, ele ficou impactado como isso veio, né? Então, acho que como a violência está muito ligada ao masculino e que a mulher também, como a Elô trouxe, né, a questão da binaridade, né, que tem um lado não da violência, né, mas da agressividade também da mulher poder fazer algo, né? Fazer algo
Então, lutar, e muitas vezes ela precisa assumir um lado masculino ou até a aparência masculina para ela poder enfrentar situações que têm uma predominância masculina, né? E as mulheres estão em todos os espaços. Acho que trouxe a questão do IEP, né? Que tem uma população aqui mais feminina, né? Nós temos aqui hoje 3 homens presentes, se eu não me engano. Então, a gente vê assim como dentro de uma instituição também tem essa predominância, mas que tem o masculino aqui. Eu acho que a importância disso que a Vera trouxe, né? De a gente poder trabalhar, juntar as duas forças, né? E não essa tentativa, né? Que a gente busca, né? Então é isso, acho que eu queria comentar e agradecer vocês também por trazerem um material tão rico também num dia especial, né? Que é o Dia Internacional da Mulher, que surgiu também de não pelo fato em si, né? Mas uma reparação, né? Mais enviesada, né? Obrigada. Bom ter o exemplo também, porque junta, né? Junta isso que a Vera salientou no início, assim, não é? Incomoda ficar falando só de um, né? Ou só de um lado, né? É importante juntar. E tem um trecho da minha fala que diz assim, ó, o homem e a mulher estão juntos, né? Tem que poder entender essa diferença, né? Esses paradoxos que tem na relação e poder seguir, né? O dia é para falar da mulher, mas não podemos esquecer do homem, né? O espaço para isso. Eu acho que recém a gente está começando a falar muito. Tem muitas questões em aberto aí, muitos outros entendimentos para a gente dar. A Yara. Oi, posso falar? Pode falar, Yara. Oi, pessoal de dentro, tudo bem? Parabéns, Cristine, pela apresentação. Eu não conhecia essa pintora, fiquei encantada pelas obras dela, fiquei encantada mesmo. Como é que pode, assim, há 400 anos, ter a ousadia de expressar de forma tão clara, né, um movimento de protesto já naquela época. E fiquei pensando também como não mudou, né, a violência e a opressão masculina de lá para cá. E aí, pegando esse gancho, né, como exemplo do que a gente vive até hoje como mulher, eu queria perguntar para a Elô como é que a psicanálise entende, Elô, já que tu citou o Jacques André, né, a opressão masculina sobre a mulher, e queria também te parabenizar pela junção, né, do feminino e do masculino no psiquismo do ser humano, que eu acho que isso enfatiza muito o que a gente está falando. É o Dia da Mulher, mas tanto o homem quanto a mulher, biologicamente falando, assim como os trans, né, tem um lado masculino e feminino psiquicamente bem instalados, né? Então, eu queria discutir sobre a violência masculina sobre a mulher, assim, como é o entendimento psicanalítico. E a violência e a dominação, né? Dominação, que é uma violência. Que é uma violência. Que isso vem, né, de muito tempo, de muitos anos, né? Isso se apresenta, continua se apresentando, porque é uma força, né? É uma força do masculino, né? E tem, vamos dizer assim, é uma força e, ao mesmo tempo, ele entra no mito, né? O mito do masculino, a preservação. E como a gente, casualmente, ontem nós tivemos uma conferência do Jacques André sobre o mito do masculino, né? E o quanto isso vem vindo de séculos para cá, e, ao mesmo tempo, temos que poder pensar que esta dominação, vamos dizer assim, ela vem sendo vivida e isso é do humano, né? Ele até salientou antes um aspecto importante: nos mamíferos, nos animais, o macho ele não destrói a fêmea, né? Ele não agride a fêmea, ele constitui, né? Isso constitui o segmento da espécie, né? Essa dominação é do homem,
né? E principalmente, né? E eu acho que isso é um ponto importante que eu não coloquei ali, mas eu acho que quando, vamos dizer assim, tanto o homem quanto a mulher, quando se veem desamparados, né, da sua potência, né, então aí a ação agressiva, a agressividade, a destrutividade podem se fazer presente, né, e vamos dizer assim, atuar. Então, é algo estrutural, é algo que vem dos tempos, mas que realmente tem que ser pensado. E a força também da capacidade de, vamos dizer assim, o outro lado, também o outro lado da destrutividade do feminino, né? Então, enfim, se abre portas aí, conexões para se pensar. Inúbia, pode falar, Inúbia. Tá. Eu primeiro queria felicitar quem organizou, né, esse encontro, o pessoal de Bento, e quem falou, tá? E as apresentações foram belíssimas, né? E a Elô, como sempre, né, Elô, nos trouxe, assim, muitas questões e ideias e bom, eu achei muito lindo. Agora, o que eu fiquei pensando é que a gente está falando assim da violência do homem, né, com a mulher. E eu fiquei pensando, pelo menos pela minha experiência de consultório, a violência das mulheres contra as mulheres, da violência feminina, né? Que é diferente, né, da violência masculina, vamos dizer. Violência masculina parece que vem com mais força muscular ou física. E a violência que eu tenho observado, né, e principalmente assim entre mães e filhas, né, e que é muito sério, é muito grave, eu acho, né? Porque quando a mãe falha, vamos dizer, na condição materna, né, de proteção, e de favorecer toda uma identidade para a menina, ela, como é que eu vou dizer assim, ela influencia de tal maneira no psiquismo. Ai, cara, aí, só um pouquinho. Ai, o telefone aqui, eu vou ter que desligar. Bom, ela influencia de tal maneira no psiquismo, né, da menina, que deforma. E depois eu vejo, né, nos tratamentos o quanto é difícil, né, ah, despertar, talvez, não sei, uma confiança básica que a gente vê uma falha muito grande nessas situações, entende? De uma mãe, por exemplo, bom, que criou, que deu comida, deu roupa, deu colégio, mas da crítica da mãe, sabe? Do peso, sabe? De um superego feminino. Eu tenho observado isso, sabe? E é uma questão muito violenta, eu acho, e muito fica como que na raiz, né, da constituição feminina da criança, quando é menina, né? E eu vejo também, por exemplo, num caso que eu estou pensando, a diferença de tratamento quando o filho é homem, né? Então, eu acho que isso aí a gente também precisa cuidar, né? Porque a violência materna, eu acho muito mais daninha, vamos dizer, terrível para o psiquismo da menina.
tá? Eu queria só ouvir mais vocês nessa questão e também saber a opinião de outras colegas que estão quietinhas, e eu sei que tem muita experiência, tá? Que eu gostaria também de ouvir se tem essa observação, tá? Muito obrigada e, mais uma vez, parabéns. Eu acho que tu lançasse o próximo evento. Tu tá Como é que lançando, é? tá lançando o próximo evento, a violência da mulher, né? Então, dizer assim, eu acho que é importantíssimo isso que tu está dizendo, a gente vê na clínica, né? Então, fica um desafio para a Serra ou para nós aqui montar toda essa discussão extremamente importante. Uhum. Eu quero complementar, Inúbia, porque isso que tu está falando, Inúbia, foi uma coisa que eu não percebi, obviamente, por ser homem, né? Porque a gente vai percebendo algumas coisas assim muito aos poucos e tal, né? E acho que vai para a vida toda. Mas de atender mulheres, né? Que procuravam, digamos, um terapeuta homem por isso. Porque daqui a pouco uma terapeuta mulher, a transferência ficava tão ruim, tão ruim, tão ruim, que elas não iam conseguir realmente tá ali no processo com outra mulher, né? Com uma mulher. Realmente, né? Me impactou bastante, porque eu na minha inocência, né? Talvez imaginava, assim, uma sororidade maior, daqui a pouco, entre as mães e as filhas e tal, né? E daqui a pouco, realmente, né? Muitas mulheres, assim, fazendo coisas absolutamente muito machistas com outras mulheres, né? E eu fico pensando assim, muito no meu papel, né? Bom, por ser um terapeuta homem, mas como é que eu conduzo isso, né? Será que em algum momento o ideal seria essas pacientes irem para terapeutas mulheres, daqui a pouco, em algum momento, né? Mas também, assim, como é que eu vou conduzindo por dois lados, né? Assim, o que pode ter ruim de quando a transferência é minha por ser homem, daqui a pouco aparecer algo que começa a ser impeditivo no trabalho, né? Mas, por outro lado, assim, o que pode ter ficado de bom das mulheres com quem eu convivo, assim, para que daqui a pouco eu possa passar algo do feminino, assim, melhor para essas pacientes, né? Assim, Uhum. de algo, assim, que não seja uma coisa, elas ficarem realmente uma posição tão passiva, né? Delas conseguirem se valorizar como mulheres mesmo e tal, e atrás dos seus sonhos, etc, né? Uma coisa que realmente, mesmo na clínica, eu não vivia. E porque eu atendo bastante homem também. Mas recebendo mulheres, assim, é impressionante, né? Eu fico assim, sabe? E quanto trabalho, né? Que tem que fazer. Não, eu acho que ela pode, as pacientes, assim, que tu está trazendo, podem ser muito ajudadas por ti por um longo tempo, entende? Eu acho que a troca não seria por esse motivo, tá? Mas eu queria chamar a atenção, assim, ó, nesses casos que eu aprofundo, né, e vejo, é a inveja, entende? A inveja que as mães têm das filhas, e principalmente filhas bonitas, inteligentes, ok? Então, tem uma competição edípica invertida aí da mãe com a filha, muito violenta, e que as mães precisam ser tratadas também, entende? Claro, ser acolhidas e dentro do possível, encaminhadas. Mas o que eu acho assim, que marca mais é a inveja da juventude, da mocinha, entende? A inveja da beleza. Tá? Eu acho que valeria a pena ter um encontro sobre isso. E Né? como é difícil, né? Porque eu noto, assim, como essas mulheres, essas jovens, né? Nesse momento, assim, de jovens adultas, assim, o que elas queriam é meio que, assim, outras mulheres para me ajudarem né? A conquistar minhas coisas, assim, né? Digamos assim, me dar um norte, amigas, né? Assim,
muitas vezes amigas, né, das mulheres mais velhas, próximas e tal, e às vezes não acham isso, né? Acham alguém que daqui a pouco vai passar rasteira, e isso é muito ruim, né? Acho uma coisa assim. Tá bem, pessoal, muito obrigada. Nós, infelizmente, estamos chegando no nosso horário, mas a gente já fica com um assunto, né? Uma nova possibilidade e muito interessante. Então, agradeço a todos, especialmente a você, Luísa, a Cristine, a Eunice, a todos vocês, e quero parabenizar mais uma vez, né, por esse Dia da Mulher, principalmente por esses objetivos que a gente quer para uma civilidade melhor, não só para nós mulheres, como a Vera bem colocou, assim, para toda a civilidade, todos nós queremos igualdades, tanto homens para mulheres. Então, era isso, muito obrigada a todas e até o próximo evento. Muito bem. Nossa, olha aqui, ó, representando essas mulheres. A gente tem uma lembrancinha para a Cristine, para a Eunice, pela oportunidade de dividir esse assunto tão importante, tão rico. Então, a gente quer parabenizá-las com uma pequena lembrança. Que bonito. Belo exemplo. Cristina, eu queria que também é nossa convidada na coordenação da atividade. Então, pessoal, muito obrigada e até a próxima. É.